Olá pessoal, eu sou Evanilton Gonçalves, escritor aqui de Salvador, Bahia, e para mim é uma alegria gravar esse depoimento aqui para falar um pouco sobre o escritor Franklin Carvalho, que é multipremiado e apesar disso é uma pessoa extremamente generosa, aberta ao diálogo, que acolhe os jovens escritores. Eu sou prova viva disso. Minha aproximação com Franklin se deu a partir da escrita do meu primeiro romance, em que ele foi, enfim, um grande amigo mesmo e parceiro. E a literatura de Franklin é uma literatura que me fascina muito. E uma das primeiras coisas que eu destacaria é o fato de ele ter uma grande habilidade em diferentes gêneros da prosa, né? Então Franklin ele é um ótimo romancista, passeia também pelo conto e pela crônica com muita maestria. Eu tenho a alegria de dividir com ele, né, uma coluna no Jornal à Tarde, no espaço de crônica, com que a gente também, nessas ocasiões, a gente troca também muitas figurinhas. E como a gente mora aqui em Salvador, né, a gente também acabou tendo uma proximidade maior, de trocar textos e tudo mais. E para mim é uma alegria, né, ser amigo hoje de Franklin Carvalho, porque é um escritor que eu admiro, que me influencia. Uma das coisas que eu destaco, né, na literatura dele, por exemplo, é o bom humor que ele traz na literatura, algo que eu acho raro na literatura brasileira contemporânea e que Franklin consegue trabalhar muito bem, embora a sua literatura tenha uma densidade muito forte, ele consiga abarcar, a partir de um olhar mais local, uma ideia mais global. A maneira como ele consegue trabalhar a linguagem de maneira sofisticada e ao mesmo tempo leve também é uma coisa que me fascina. E eu fico sempre pensando nas temáticas, né, que eu percebo nos diferentes textos que ele escreve, e me chama muita atenção a maneira como ele aborda as questões de vida e morte, a maneira como os causos do interior estão sempre muito presentes também, e como isso se mescla com a transformação desses espaços. E eu acho que no fundo o Franklin consegue fazer uma literatura que faz com que rompa a geografia, a temporalidade dos espaços, né? E acho que me lembra muito aquela frase, né, muito difundida e atribuída a Tolstói, né? Se quer ser universal, canta a tua aldeia. Eu acho que Franklin faz isso muito bem. É um escritor que escreve a partir da Bahia, mas que pensa o Brasil e pensa a humanidade. E eu acho que é isso, assim, a literatura de Franklin é uma literatura que merece ser lida, merece ser difundida, porque é uma literatura de altíssima qualidade. Eu tenho uma alegria imensa de poder ter acesso à literatura que ele faz. E eu lembro aqui, né, desse romance dele, Céus e Terra, que é um romance belíssimo, e pensando justamente nessa questão de vida e morte, tem um trecho que eu acho maravilhoso desse romance, na página 204, eu vou ler aqui, que diz o seguinte: vejo à distância os vastos campos da morte em todas as camadas do tempo, e a vida, que é só um filete de água verde e brilhante, percorrendo os vãos onde as forças e fluxos sucumbem, lutando entre si. No fundo há só isso, as substâncias de que as coisas são feitas, o espaço, o tempo, a matéria e a energia que se convertem umas coisas nas outras. Depois há o movimento, os choques, criando vida e tirando vidas. Por último, o vácuo, que é o desenho que vem antes e que fica depois de cada existência, dando espaço para os novos lances. Então, gostaria, né, de dizer que é uma alegria imensa ter a oportunidade de ser contemporâneo de Franklin Carvalho. Franklin, para mim, é um privilégio ler sua literatura, uma literatura que você escreve tão bem. É isso. Leiam Franklin Carvalho. Abraço.